Olá, sétimo ano, tudo bom? Nós vamos para a nossa última aula do segundo trimestre. Botei a atividadezinha para vocês. Tá aqui, é a atividade que vai falar sobre a conquista do continente americano. É um dos assuntos que eu acho mais interessantes, apesar de ser um dos mais tristes. E, graças a isso, é que o nosso continente, o nosso país e o continente americano como um todo vive a situação de desigualdade, de pobreza, de extinção de vários povos que a gente tem até os dias de hoje. Então, vou explicar a atividade para vocês. Vocês prestem atenção. O primeiro textinho vai falar sobre o Tratado de Tordesilhas. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Foi um tratado assinado entre os reis de Portugal e Espanha, assinados na presença do Papa. O que significava? A partir do século no finalzinho do século XV, a partir do século XV, meados do século, Portugal começou a fazer a sua expansão e depois a Espanha começou a fazer a sua expansão. E aí Portugal, com Vasco da Gama, chegou às Índias, chegou a Calicut, lá no continente asiático, e aí ele vai estabelecer comércio com o território asiático. E, paralelo a isso, Cristóvão Colombo encontra um novo território em nome da rainha e do rei espanhol. Então, o mundo, que era conhecido naquela época, ele vai ter os seus territórios que tinham algum tipo de lucro, algum tipo de especiaria, algum tipo de produto que poderia ser comercializado na Europa, ele vai ter esses territórios pertencendo a dois países. Portugal tinha o domínio comercial sobre a África e sobre a Ásia, e a Espanha tinha encontrado um território novo, que era o nosso continente, a América. E aí, então, por conta disso, esses dois reis, de Portugal e de Espanha, vão assinar esse documento, o Tratado de Tordesilhas, onde eles dividem o mundo em duas partes. A parte leste pertencia a Portugal, África e Ásia, e a parte oeste pertencia à Espanha, América. E dentro desse território, uma pontinha ali da América, dentro da divisão imaginária que eles fizeram, uma pontinha ali da América, que seria o Brasil, pertencia a Portugal. Então aí, em 1500, Pedro Álvares Cabral vem aqui, toma posse do território, não tem nada de descoberta. Ele tinha a obrigação de tomar posse daquele território, fazer a missa e blá, 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 blá. Escrever a carta, dizendo como é que foi, que encontraram. Lógico que para eles foi uma descoberta, porque eles não sabiam o que tinha aqui, nunca tinha vindo aqui, ninguém sabia lá de Portugal como é que era aqui, então, mas não foi uma descoberta, não sabia, o território não, vieram de propósito. E aí eles vão dividir o mundo, nesses dois territórios. Os outros países da Europa, principalmente Inglaterra, França e Holanda, vão ficar sem territórios no que era chamado de Novo Mundo, porque eram os territórios que estavam sendo descobertos por esses europeus. Já falei isso para vocês, a gente estuda a história do ponto de vista da Europa. Então, a Europa se acha o centro do mundo. E quem está fora da Europa, para eles, não é nem gente direito. Então, para eles, estão sendo descobertos os novos territórios, E aí, esses países vão ficar fora dessa divisão territorial. E o que eles vão fazer? Eles vão organizar grupos de piratas. Na Inglaterra eram os corsários, que eram piratas patrocinados pela coroa inglesa, perdão. Eles vão começar a organizar grupos de piratas, que eram ladrões. Esses piratas, eles vão ter a função de tentar encontrar territórios nesses continentes para colonizar e saquear os navios portugueses e espanhóis que cruzassem o Oceano Atlântico. Então, a gente vai ter esse contexto aí acontecendo dentro do mundo. Tem até um textinho aqui que fala só: descobrimento, conquista, chegada ou invasão. O textinho vai questionar e vocês vão responder as perguntinhas número 1 e número 2.
Aí a gente vai ter a colonização espanhola, né? Depois disso, o mundo dividido, Cabral chega ao Brasil, Colombo chega, né, lá na América Central, e aí a Espanha vai iniciar a sua colonização, como Portugal vai iniciar a sua colonização no Brasil. Aqui no nosso continente, né, no território que pertencia à Espanha, haviam dois grandes impérios indígenas que estavam dominando os territórios. Na região do México, né, na América do Norte e América Central, eram os astecas, e aqui na América do Sul eram os incas. O rei espanhol vai mandar nomes de pessoas específicas para poder chegar lá e tentar estabelecer a conquista, tentar tirar o domínio desses reinos indígenas, desses impérios indígenas e estabelecer o domínio espanhol. E aí, na região dos astecas, no México, ele vai enviar Hernán Cortés e uma tropa que tinha mais ou menos 400 homens, certo? E ali, o Império Espanhol, o Império Azteca era dominado, né? O nome do imperador era Montezuma, e o exército de Montezuma tinha aproximadamente 500 mil homens. E Cortés, com 400, vai conseguir derrotar Montezuma e vai iniciar o processo de colonização da América Espanhola, na parte do norte. Como que Cortés, com 400, derrota Montezuma com 500 mil? Primeira coisa, quando esses espanhóis, portugueses, quando esses europeus chegam ao continente americano, gente, a maioria dos indígenas vão morrer de doença, porque os europeus estavam cheios de pragas, os europeus não tomavam banho, os europeus estavam de peste, de doença, da ponta do cabelo até a unha encravada do pé, doenças que esses indígenas não conheciam, gripe, varíola, tuberculose, doenças que para nós hoje são comuns, mas naquela época fizeram uma devassa nos indígenas, mataram horrores de indígenas por conta dessas doenças. Então vai ser o primeiro fator. Segundo fator que vai colaborar para Hernán Cortés conseguir, né, chegar à cidade do México, né, que era Tenochtitlán, que era a capital do Império Azteca, e tirar Montezuma do poder, vai ser o fato de que esses indígenas acreditavam que os espanhóis eram deuses. Então, eles tinham, muitos desses indígenas acreditavam que esses espanhóis eram deuses, porque o continente americano fica isolado dos outros territórios. Então, os indígenas, eles são de pele parda, né, que é pele vermelha, falava-se antigamente, e os europeus eram de pele mais clara. Eles não conheciam pessoas de pele mais clara. Então, essas pessoas vieram do mar. O que tem além do mar? Quando a gente olha para a praia, o que a gente vê depois do horizonte? A gente não consegue ver. A roupa deles, né, as armaduras, brilhavam no sol, eles tinham cavalos, o continente americano não tinha cavalos, então esses indígenas não sabiam que eram cavalos. Para eles, cavalos eram um animal mágico. E eles tinham arma de fogo, canhões, revólveres, né, aquelas, eu não sei o nome daquelas bichas que atira só uma vez, que era usada lá antigamente, né, lá nos séculos 14, 15, 16. Então, esses indígenas viam essas armas de fogo como algo que era mágico, algo que era sobrenatural. Então, isso vai favorecer esses espanhóis, o imaginário desses indígenas. Os indígenas tinham medo dos espanhóis. Em muitos lugares que Cortés chegava, para ele conseguir a dominação, às vezes ele nem atacava. Ele colocava o canhão para estourar a arma de fogo, o canhão estourava, longe na floresta, a população da cidade ouvia o barulho do canhão e, assustada, entregava tudo que ele queria e deixava a cidade para ele, de tanto medo que as pessoas tinham. Quando morria um cavalo, Cortés não deixava o corpo do cavalo na floresta, ele enterrava esse cavalo. Para quê? Para que aquelas pessoas, os indígenas não soubessem que o cavalo morreu. Então, se não tem corpo, não tem morte. Se não tem morte, o bicho é imortal. Olha, tudo imaginário.
E havia muita rivalidade. Muitos povos que estavam sob o domínio dos indígenas, dos astecas, odiavam os astecas. E eles achavam que os espanhóis eram os libertadores deles, os espanhóis iam ajudá-los, iam tirar eles daquele sofrimento, porque os astecas eram extremamente exploradores. Os astecas exploravam eles nos impostos, exploravam eles Então, esses astecas, eles eram abomináveis com esses povos. Então, quando os europeus chegaram, os espanhóis chegaram, eles achavam que os espanhóis iam ser a salvação. Começaram a fazer o quê? A se aliar a Cortés. Mal sabia eles que quando Cortés tirasse Montezuma do poder, Cortés seria pior, extremamente pior do que o Montezuma e os astecas. Uma personagem importante nessa conquista do território asteca, que é uma índia chamada Melinche, ou Malinche. Ela é considerada a mãe do México. Ela era de um povo que havia sido dominado pelos astecas, e ela foi dada a Cortés como escrava. E ela era muito inteligente, bonita, e Cortés percebeu que ela era uma mulher inteligente e se aliou a ela. Ela aprendeu espanhol e ela traduzia, ela fazia os acordos entre Cortés e as lideranças dos povos que se aliavam a Cortés. Eles tiveram um filho, que é considerado, né, o primeiro mexicano moderno, e ao mesmo tempo ela é considerada traidora da América, traidora do território mexicano, porque como ela se aliou a Cortés, ela acabou, né, ajudando ele, foi uma peça fundamental para que ele dominasse o continente. A pobre da Malinche, ela, né, é uma vítima em todos os sentidos. Apesar dela ter usado a inteligência dela para ajudar Cortés, ela não tinha noção de como os espanhóis seriam tão degradantes com a cultura mexicana, da América Central, com a cultura aqui do nosso continente. Ela acreditou que ele fosse um libertador. Então, ela é uma figura bem contraditória. Muitas pessoas a veem como uma traidora, outros a veem como a mãe do México. Ela era uma escrava, ela não tinha muito o que fazer, não tinha muito direito de escolha, mas ela podia não ter ajudado, né? Mas como a gente vai saber o que vai acontecer no futuro? Não tem como. A gente julga a história do ponto de vista de hoje, é meio cruel com a pobre. Eu gosto dela, apesar dela ser tão ruim. Então, a Cortés consegue conquistar com todos esses aparatos. Aqui no textinho vai contando como é que foi, todos os processos de conquista e tudo mais, mas vão ser esses os fatores principais que vão ajudar Cortés. E aqui na América do Sul, no Império Inca, quem vem para poder conquistar os Incas é um homem chamado Francisco Pizarro. Pizarro era analfabeto e ele tinha um grupo formado mais ou menos por 80 e poucos homens, e ele vai conseguir conquistar o imperador Atahualpa, que tinha um império de 85 mil, eram 80 mil na guarda inca e 5 mil só para fazer a guarda pessoal. Mas o que Pizarro vai ter que vai favorecer a ele? Havia uma briga pelo trono. O Sapa Inca, que é chamado o imperador Inca, ele havia morrido. Atahualpa era o filho mais velho e tinha assumido o trono, mas o seu irmão, o Huáscar, queria o poder. E aí os espanhóis vão se aliar ao Huáscar para poder prender e matar Atahualpa, e o conflito vai girar todo em torno desse. Mas também havia a ideia, né? As armas de fogo, que os indígenas não acreditavam. Os indígenas tinham medo dos espanhóis porque, né, muitos achavam que eles eram divinos, outros achavam que eles eram malignos, que eles tinham vindo, né, da onde que eles tinham vindo, quem era esse povo, onde que eles moravam, como que eles andavam nas águas. Então tinha todo esse imaginário. E aí essa briga pelo poder vai fazer com que o império se enfraqueça e eles consigam conquistar e derrotar Atahualpa, que era o imperador Inca. Aqui também tem o textinho para vocês lerem e estudar. É que vem falando das armas de fogo, eu já falei para vocês a importância.
armas de fogo, cavalos vão ser fundamentais, porque os indígenas não conheciam, então eram coisas sobrenaturais. É como, gente, se a gente sofresse hoje uma invasão de extraterrestres, por exemplo. De repente chega um povo que você nunca viu, que você não sabe de onde veio, que você não sabe que tipo de tecnologia que ele tem, e começa a te obrigar a fazer coisas. Às vezes ele é até inferior a cultura dele é até inferior à sua, como por exemplo, a cidade de Tenochtitlan, lá no México, né, no Império Azteca, ela tinha 4 vezes mais do que as cidades europeias, enquanto Londres tinha 100 mil habitantes, Tenochtitlan tinha 400 mil habitantes, era uma grande metrópole, era a cidade mais populosa do mundo naquele período. Mesmo assim, os europeus com 400 conseguiram conquistar. Então, é o imaginário, é o medo. Tudo isso faz com que as pessoas elas tomem atitudes que acabam prejudicando a sua cultura, como aconteceu. Aí aqui vem falando do Brasil, expedição de Pedro Álvares Cabral, né, que ele ficou aqui só 10 dias, e lá na Ásia ficou mais de ano, mais de 400 dias e tudo mais. E aí que vem falando dos primeiros contatos. Quando Cabral chega aqui, só havia interesse dos portugueses de tomar posse. E nos primeiros 30 anos, de 1500 até 1530, os portugueses não tinham interesses no Brasil, porque o território que dava lucro para eles era o território asiático, eram as Índias, as especiarias que vinham da Ásia e da África. Então aqui, Portugal não vai estabelecer nenhum tipo de colonização, ele vai estabelecer feitorias, que eram pontos de apoio. Vou vir pontos de apoio para esses portugueses. Então, o que eles faziam? Eles vão começar a fazer a extração de pau-brasil, que é um dos últimos textinhos que tem aqui. Eles vinham para cá, pro território, e faziam as trocas comerciais, que é o que a gente chama de escambo. Dava um produto de pequeno valor para aquele indígena em troca do pau-brasil. Então, era essa a troca que esses portugueses eles faziam. Então, davam espelho, facas, canivetes, miçangas, cordões, coisas que não tinham muito valor em troca do pau-brasil. Aí você pode perguntar assim, professora, mas o índio é muito burro. Por quê? Como que ele troca um espelho por uma árvore que valia muito dinheiro? Certo? Errado. O pau-brasil valia muito dinheiro. Pela madeira, que dava para construir móveis e ornamentos, né? E pela tintura que se extraía do pau-brasil. O pau-brasil é uma árvore de cor vermelha. Essa tintura nos tecidos, os tecidos vermelhos valiam muito, porque o vermelho é a cor do poder. Né? O manto do rei é vermelho. As roupas mais que chamavam a atenção naquele período era o vermelho, até porque não tinha uma variedade de cores como a gente tem hoje. Porém, o indígena, ele morava no meio da floresta. O local onde esses grupos moravam eram as florestas. Eles tinham árvores espalhadas por todos os lados. E o espelho eles não tinham, a faca eles não tinham. Eram objetos que eles não conheciam. E o espelho, gente, era um objeto que para o indígena era como se fosse mágico. Eles olhavam e viam uma outra pessoa ali dentro. Era como se alguém tivesse preso dentro daquele vidro. Até eles identificarem que aquele que estava preso ali era eles, não foi imediato. Não foi como a gente que já cresceu vendo espelho e sabe o que é um espelho. Eles não. Então, era como se eles estivessem presos, era um objeto mágico, era um objeto que eles se viam. Todos os objetos que os portugueses traziam, que para eles não tinham valor nenhum, né? Para o português não tinha valor nenhum, para o indígena tinha muito pela questão do imaginário. O imaginário, gente, são as coisas que a gente imagina, são as coisas que a gente não consegue entender. E aí a gente fica viajando, não tem coisa de viagem na maionese nas coisas, quando você se apaixona, né? Vocês do 7º ano aí que estão começando a se apaixonar, tudo isso é o nosso imaginário, você idealiza as coisas. E foi isso que o indígena fez, ele trocou um objeto, né? Uma árvore que tinha um valor muito grande, mas que para ele não tinha, porque ele morava no meio da floresta,
E ele também não tinha essa concepção de que ali ele estava dando uma riqueza do nosso país por um objeto que para ele era mágico. Então, era muita coisa que estava em jogo. E, infelizmente, a prática do escambo, além de prejudicar esses grupos indígenas, a prática do escambo vai dar início ao desmatamento da Mata Atlântica, que foi a nossa primeira floresta devastada, que é onde a gente mora. Tudo aqui era floresta, Mata Atlântica, né? Quando a gente vai para Cachoeiro, tem aquela matinha ali, aquilo ali são vestígios de Mata Atlântica. E ali, na Mata Atlântica, foi onde esses indígenas moravam, no litoral, e eles começaram o desmatamento sem saber, infelizmente. Mas, assim que aconteceu o início da nossa colonização. Esse foi o primeiro estabelecimento entre portugueses e os grupos indígenas. A aula ficou um pouquinho extensa, a explicação. Qualquer coisa vocês mandam mensagem, perguntem, que eu vou responder assim que eu puder. Beijinhos, até a próxima.